Bom dia, mais um dia abençoado por Deus. Estamos hoje no dia 17 de agosto de 2024 e desde o dia 20 de abril que nós não gravávamos um vídeo, estamos gravando aqui para o canal Saber a Fé, o nosso canal, e também o Facebook. E um abraço a todos os queridos. Que saudade, né? Muita saudade mesmo. Desde abril que nós estamos ainda nos recuperando, mas já estamos absolutamente bem, tudo em paz, todos os procedimentos lograram êxito, tá uma bênção, como vocês podem ver. E nós estamos mais uma vez aqui com o nosso semanário de oração, que virou, na verdade, quase que um semestre, e numa data muito especial. Que data é essa? Na segunda-feira próxima, passada, nós aniversariamos, nós quem, né? A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil completou 165 anos, que no começo era no Brasil, ao chegar aqui aos 12 de agosto de 1859, aportou no Rio de Janeiro o pioneiro Archibald Green Simonton, que trouxe, junto com muitos outros missionários que vieram depois dele, a expressão de fé cristã, em minha opinião, a mais pura expressão de fé cristã, que é a presbiteriana. Não desprezando ninguém, nenhum outro cristão. Sabemos que a cristandade é muito grande, mas sabemos, eu sei e acredito você que é presbiteriano também, que a nossa igreja presbiteriana, ela é uma bênção de Deus ao mundo, um presente de Deus à cristandade. E em meio à cristandade, a igreja presbiteriana se destaca com o esforço, o esmero por pregar o evangelho em sua pureza, pois nós temos um DNA específico, oriundo da reforma protestante. Temos um DNA específico que nós podemos dizer, sem medo de errar, explicando esse nosso DNA, nós somos uma denominação naturalmente aliancista. Por isso eu estou usando aqui a sigla DNA, não para falar daquilo que do registro biológico, bioquímico dos nossos corpos, aquilo que o design inteligente, o nosso Senhor, Deus, nos construiu, né? O somatório de toda a nossa construção biológica, mas estou falando aqui da nossa construção religiosa presbiteriana. O nosso DNA. Nós somos uma denominação naturalmente aliancista. Nós somos uma igreja com o governo conciliar, nós somos uma igreja conciliar, nós somos uma igreja confessional e nós somos uma igreja pactuante. Por isso, nosso DNA, como vocês já entenderam com certeza, nós somos uma denominação naturalmente aliancista. Nós pertencemos à aliança, ao pacto, ao concerto de Deus com seus eleitos desde antes da fundação do mundo, como Efésios nos esclarece, nos revela. E nós vamos falar um pouco sobre Efésios hoje, vamos falar um pouco a respeito dos Salmos e vamos falar também um pouco a respeito da nossa igreja e desse aniversário, 165 anos, em que a nossa igreja
aqui milita no Brasil para o bem dos brasileiros, para o bem de todos nós. Então, né, sintam-se abençoados, nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre todos, essa bênção que é pactuante também, é uma bênção oriunda do pacto, ela vem do pacto eterno de Deus e sobre nós, como Efésios, logo no comecinho, vamos já abrir a palavra do Senhor, Efésios, no capítulo 1, no 3º versículo, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, cuja maior, e segundo o texto, versículo número 4, diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e ele conclui o pensamento, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Filhos em adoção, filhos, diz o texto, predestinados, filhos escolhidos, eleitos e, acima de tudo, família de Deus. Esse é o nosso DNA, essa é a nossa origem espiritual e teológica, essa é a nossa vida com a palavra de Deus. Você vira a página um pouquinho, Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essencialmente, a Igreja Presbiteriana, de forma substantiva, ela é família de Deus, parte da cristandade, parte da grande família que na eternidade estará reunida de todos os povos, tribos e nações, e a Igreja Presbiteriana já alcança parte desses povos, dessas tribos, dessas nações. Nós somos parte, espalhados pelo mundo, da Coreia do Sul ao Brasil, passando pela Escócia, a Igreja Mãe de Todas, os Estados Unidos e praticamente em todos os países, até o Nepal, nós temos representação presbiteriana. Mas falando da nossa presbiteriana aqui local, brasileira, presbiteriana do Brasil, que no começo, bem ressaltou naquele vídeo muito bonito, muito bem preparado por nossa PECOM, o atual pastor da nossa catedral no Rio de Janeiro. Nós éramos no Brasil, a Igreja Presbiteriana no início estava no Brasil, e agora é família, expressão fiel da família de Deus do Brasil. Então, a Igreja Presbiteriana enraizou-se, a Igreja Presbiteriana está enraizada de forma profunda e abençoadora a esse país que precisa tanto do Evangelho. Então, essa introdução para ressaltar o significado, acompanhe até o final, esse nosso vídeo. Deixe o seu like, tanto no Facebook, se você também quiser assistir no YouTube, no nosso canal Saber a Fé. Fique à vontade para nos ajudar, disseminar, mandar para os seus amigos, compartilhar com aqueles que amam o Evangelho e aqueles que precisam ouvir. Faça assim, nos ajude, nos abençoe e seja abençoado por Deus através desse nosso humilde trabalho. Mas não acabou não. Agora que nós estamos esquentando, depois de tanto tempo, longe de vocês, longe dos olhos, mas perto do coração, estamos com o intuito de passar para vocês um pouco desse DNA presbiteriano,
dessa denominação naturalmente aliancista, pactuante, que expressa esse evangelho puro. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí está o nosso DNA. Existe de fato essa aliança desde antes da fundação do mundo, como nós acabamos de ver, que nos faz e nos transforma em família de Deus. Você já faz parte dessa família, você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você é um pactuante, você ama o governo da igreja presbiteriana ou de sua igreja particular, seja ela qual for. Mas você já viu na Bíblia que o governo da igreja ele tem de ser conciliar por concílios, do menor de todos, que é o conselho da igreja, ao maior de todos, que é a Assembleia Geral ou Supremo Concílio de nossa querida IPB. Você já abraçou a fé confessional, você confessa a sua fé com símbolos de fé que raiam a perfeição, como, por exemplo, o nosso breve catecismo, o catecismo maior e a nossa querida confissão de fé de Westminster. Você já abraçou uma fé que é substantiva, pois a sua essência é nada mais, nada menos que o ato divino de te procurar, te encontrar, te salvar, te redimir por Jesus, no poder do Espírito Santo. Por isso a essência é a ação de Deus para nós e não a nossa ação para Deus. A nossa ação é importante, sim. Devemos responder ao Evangelho com sim. Devemos ser e ter corações missionários. Devemos fazer como Simonton fez, sair lá do seu lar para fazer o seu lar missionário aqui no Brasil. Devemos nos esforçar para irmos a todos os povos com a mensagem gloriosa do Evangelho, da redenção somente por Jesus. Mas temos que entender que esse trabalho começa com Deus e termina com Ele e por Ele. Nós somos instrumentos, mas nós não somos nem a régua, nem a normatização desse trabalho, e muito menos Deus precisa de nós. Deus nos usa por seu amor, por sua misericórdia, por sua soberania. Não existe uma necessidade em Deus para difundir o seu evangelho, fazer com que pessoas reticentes, difíceis, complexas, no pior significado do termo, possam se dignar a fazer a sua obra como se estivesse fazendo um favor para Deus. Não. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Inclusive se gloriar de pregar o Evangelho. É minha obrigação pregar o Evangelho. É sua obrigação pregar o Evangelho. É um privilégio pregar o Evangelho. Não é uma coisa, você não é melhor, maior, mais importante que ninguém, porque você prega o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho, porque o Senhor assim mandou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a nossa comissão. Não é simplesmente a grande comissão, é a comissão, o chamado, a convocação a todo escolhido a levar a palavra, isso a todos os povos, porque dentre todos os povos estão aqueles com os quais Deus pactuou desde a eternidade, antes dela, se você quiser pensar assim. Então é uma obrigação. E nós devemos cumprir o nosso trabalho com muita alegria, com muita felicidade, com realização em nossos corações, porque estamos de fato a fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, mas sabendo
que se nós formos reticentes, preguiçosos, indispostos e não quisermos ir, Deus levantará e Deus fará a sua obra usando quem Ele quiser. E é um privilégio poder ser usado por Deus para fazer esse trabalho. Então esse nosso DNA ele tem que ser visto com muito carinho e levarmos adiante essa tocha, esse empreendimento santo de levar às pessoas essa maravilha desse evangelho em sua pureza, onde não há famosos, não há estrelas, não há lugar para essas coisas, que são meramente humanas e pecaminosas, essas coisas que atrapalham a difusão do evangelho. Muitos veem o evangelho hoje em dia como um negócio. E aí vem a primeira impureza que eu quero falar nessa manhã, exatamente agora às 8h39 da manhã do dia 17 de 8 de 2024. Primeira impureza, uma igreja impura é uma igreja que tem estrelas, pessoas que se destacam com o seguinte discurso: se eu não for, o trabalho não vai ser feito. Se você não for, Deus fará o trabalho usando quem Ele quiser. Baixar a bolinha, né? Se Simonton não tivesse vindo, Deus teria levantado como levantou depois muitos para fazer a obra dele. É importante você ser levantado por Deus, mas é mais importante o Deus que te levanta do que você que foi levantado. Então vamos retirar em primeiríssimo lugar essa impureza. Nós não somos necessários. Nós somos importantes, mas não somos necessários. Necessário é Deus, em sua glória, em sua soberania, em seu poder sobre nós. Necessário é o Espírito Santo de Deus, quem converte. Você pode passar 24 horas por dia pregando e deve pregar o máximo que você puder. Mas se o Espírito Santo não usar a tua pregação, nada vai acontecer. É Ele que regenera, transforma e converte os corações. Segunda impureza que nós temos que retirar dos nossos corações, das nossas vidas, é não amar o privilégio de ter sido inserido por Deus no contexto presbiteriano. Você ama a igreja presbiteriana? Ou você passa o seu tempo todo falando mal dela? Você é uma pessoa que reclama, mesmo sendo presbiteriano, se você é um pastor, né? A sua vida, em todos os sentidos, gira em torno da igreja presbiteriana. Se você é um oficial, você a representa voluntariamente. Você é um presbítero, você é um diácono presbiteriano, você é líder, minha irmã, você trabalha com a SAF, né? Para a glória de Deus, em meio ao trabalho da SAF, você é uma presbiteriana, uma guerreira, uma lutadora pela fé uma vez por todas, dada aos santos. Mas você, presbítero, diácono ou irmã que milita, irmã missionária, que prega a palavra de Deus, a leva a todos os povos, mas você se ressente por conta de ser presbiteriano, ou você se alegra por ser presbiteriano? Primeiro, por ser crente em Jesus, por nosso Senhor, né, ter te alcançado. Como diz o texto, voltando um pouquinho para o contexto, né? Efésios capítulo 2, vejam que glória, coisa linda. Ele vos deu vida, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, versículo 2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, diz o texto, atua nos filhos da desobediência. Essa era a nossa vida, quando nós não nos sabíamos eleitos. Assim era a nossa vida. Que vida triste, hein? Versículo 3.
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, diz o texto, filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, esse amor eterno, cuja maior bênção, que nele contém todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, mas cuja maior bênção dentre todas é a eterna eleição para ser do Senhor. Coisa linda. Por causa do grande amor com que nos amou, ressaltando amor eterno, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diz assim, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar, nós fomos abençoados, com toda a sorte, somos abençoados, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, e estamos assentados nela, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, muito importante, pois, diz o texto, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos família de Deus, predestinados para as boas obras. Esse DNA ser uma denominação naturalmente aliancista, pactuante, filha do concerto, herdeira do pacto. Isso é uma bênção tremenda para fazer boas obras, a ser bom, porque nascemos de novo, porque fomos regenerados antes disso. E ao nos regenerar, o Espírito Santo nos fez nascer de novo, nos salvou pela graça. Nós temos fé porque é um dom de Deus, é uma doação, é um presente, é um dom do Senhor. Sermos inseridos nessa família, dando um salto aqui para o versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. É assim a igreja presbiteriana. Já se sentiu sozinho? Agora já arrumando para as nossas últimas palavras de hoje, você já se sentiu sozinho? Sem ninguém no mundo? Sem pai? O Dia dos Pais acabou de passar, né? E eu tive a oportunidade de pregar para a nossa amada e querida igreja em Timbaúba, dentre outros conceitos, o que está no Salmo 68, Salmo 68, para dar um tempinho a você de abrir, versículos 5 e 6. Salmo 68, versículos 5 e 6, assim, a respeito de quem é Deus. Porque o contexto, no versículo 1 em diante, o contexto imediato está nos dizendo que inimigos levantam-se contra a igreja de Deus. Inimigos têm se levantado contra a igreja presbiteriana, parte importante, repito, não é toda a igreja de Deus, mas é parte muitíssimo importante da cristandade, da igreja de Deus no mundo, da igreja visível, e daqui a um tempo, no tempo eterno, da igreja invisível e completa do Senhor, junção, colegiado, família completa e repleta com todos os eleitos
desde antes da fundação do mundo, mas esses inimigos se levantam e a resposta a essa inimizade contra o pacto eterno de Deus para a salvação dos seus eleitos, nós evidenciamos aqui, nós somos capazes de ver no versículo 5, que diz assim: quem é Deus para a igreja em meio à luta contra os seus inimigos? A igreja é assim, versículo 5: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Versículo 6: Deus faz com que o solitário more em família. Já sentiu sozinho? Não fique assim. Você é um eleito. Se você é um crente em Jesus, você é um eleito. Você é um escolhido não agora ou porque você quis. Você é alvo da graça eterna, do amor eterno, desde antes da fundação do mundo, você faz parte dessa família. Quando a Bíblia diz pai dos órfãos, no original, está dizendo que Deus é pai de quem não tem pai. E às vezes o crente é assim, uma pessoa que, meu Deus, não tem mais ninguém. Alguns de nós nunca nem tivemos ninguém, mas Deus sempre foi nosso pai. Deus escolheu ser nosso pai, portanto, ele nos adotou em Jesus. O que é bonito sobre essa doutrina, sobre a revelação da salvação eterna, do amor eterno, do conserto eterno, do pacto eterno de Deus com aqueles que ele há de salvar, não é qualquer coisa. É uma paternidade que nos lega esse DNA maravilhoso de estarmos dentro da aliança eterna de amor de Deus para conosco. Nós estamos nesse mundo aprendendo a amar a Deus. E nesse aprendizado, que é um mandamento amar a Deus, mas tem um aprendizado, nesse aprendizado nós estamos tentando amar a Deus e a nossa natureza velha, morta e abusada, aborrecida, luta contra essa nova natureza que o Espírito Santo criou, recriou em nós. A nossa nova natureza quer amar a Deus de todo o coração, com toda a mente, com toda a força. A velha quer nos levar àqueles caminhos antigos que tanto no passado nos seduziram, que são caminhos de solidão, de morte, de tristeza, de depressão, antes de tudo caminhos de tédio, de insatisfação, de tristeza. Mas quando contemplamos que Deus é nosso Pai, Pai de quem não tinha pai, daqueles que andaram no mundo outrora sem nada e agora tornam-se pelo Evangelho conhecedores de que o nosso Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho, morreu por nós na cruz do Calvário, Deus o Filho, nos legando no poder do Espírito Santo, sermos adotados por Deus o Pai, sermos seus filhos e sermos feitos família dele. Como voltando para Efésios rapidinho, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você se deixou saber, eleito. Você se deixa alegrar-se, eleito por Deus desde antes da fundação do mundo. Vejam bem a promessa que está no final do versículo 6 do Salmo 68. Relendo todo o contexto. Pai dos órfãos, versículo 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril, em terra sem nada, são aqueles que não têm pai. Nós presbiterianos, nós temos pai. Nós presbiterianos, nós temos o DNA correto. Nós presbiterianos, nós pregamos o evangelho
em sua pureza. Nós, presbiterianos, amamos nossos irmãos, até os contradizentes, arminianos e afins, que, né, tanto nos legam infortúnios e alguns até nos amaldiçoam a todo tempo, e nós os abençoamos a todo tempo. Nós não somos inimigos de ninguém que professa a Cristo. Nós somos irmãos de todos aqueles que estão em Cristo. Mas todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, o estão por antes da fundação do mundo terem sido eleitos pelo Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Um consenso trinitário, uma escolha da qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordaram. O Deus único concordou de antes do tempo nos escolher nele, em Cristo Jesus, e no tempo nos conduzir a Cristo Jesus por sua graça, por seu amor, por seu cuidado, que é um cuidado eterno, seu dom, seu presente, a sua graça, graça sobre graça derramada na vida de alguém outrora vendido ao pecado e filho da condenação, agora salvo por Jesus e filho de Deus. É assim a nossa vida, assim o nosso DNA. Parabéns a todos os presbiterianos. Estamos de fato de parabéns, porque 165 anos militando nesse querido Brasil para que todo brasileiro tenha o privilégio de ouvir as doutrinas da graça, o Evangelho em sua pureza, a ministração de um Evangelho onde o homem, o seu valor, o seu destaque é em ser privilegiado pelo Evangelho e não por ser uma estrela ou um famoso desse mundo, mas alguém que de fato não merecia, mas necessita desse precioso Evangelho. Você entendeu o quão você é necessitado desse Evangelho? Então torne-se consciente do Evangelho hoje, da graça eterna hoje, de todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo para você hoje e sobretudo da maior de todas as bênçãos, a eterna eleição em amor, por graça e sem nenhuma razão outra, senão o eterno amor de Deus por você. Deus ama você eternamente e sempre amará. Por isso, jamais inferno para todo aquele que Cristo conhece para ser salvo desde antes da fundação do mundo. Encerrando, um abraço a todos os queridos presbiterianos, recomendação de leitura, como sempre, né? Primeira recomendação por conta da data, o Diário de Simonton. Esse livro é extraordinário, isso aqui é uma segunda edição, mas tem outra já, se eu não me engano, mais recente. Esse aqui vem com fotos e mapas. Esse é a edição um pouquinho mais bem feita e com certeza você vai amar saber como foram os primeiros momentos da igreja presbiteriana com o seu pioneiro aqui. Outros presbiterianos já tinham andado por aqui antes, mas esse foi o que de fato começou o trabalho presbiteriano no Brasil, e hoje nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil. Outro livro não menos importante, tão importante quanto a Bíblia e o Bisturi, daquele que foi meu pastor, o reverendo Edgécio Martins. E o pastor Edgécio escreveu esse livro há muito tempo, já tem várias edições dele. Essa é a edição mais recente e com certeza será uma bênção você conhecer a Bíblia e o Bisturi, um dos grandes e operosos trabalhadores da seara do Senhor, o doutor
George William Butler, ele, fundador da igreja em Canhotinho, de vários trabalhos aqui no Nordeste e muito usado por Deus no Brasil. Uma bênção conhecer a história em detalhes, muito bem escrita pelo nosso reverendo Edson Martins. Que Deus abençoe a sua vida e a nossa vida também com essa obra, na sui generis, maravilhosa. E por último, e também não menos importante, os pioneiros. Nós estamos comemorando os 165 anos. Se você quiser saber em riqueza de detalhes como foram os primeiros anos, as primeiras décadas do trabalho presbiteriano no Brasil, recomendo o reverendo Valderi Matos, Os Pioneiros Presbiterianos do Brasil, do ano de 1859, o ano da chegada do Simonton, ao ano de 1900, a virada, né, do século XIX para o XX. Então fica aqui essa recomendação. Além de muito bonito, esse é um livro muito precioso para conhecer esse DNA presbiteriano, uma denominação naturalmente aliancista. Deus abençoe a todos. Até a semana que vem, o momento que Deus nos conceder. Eu estava realmente com saudade, muitas saudades de todos vocês. Obrigado, né, pelas quase 500 visualizações do último vídeo. Acabei de olhar no Facebook até o início dessa gravação, o último vídeo de 20 de abril tinha 435 visualizações, com mais umas 40 ou 50 do YouTube. Até o presente momento não olhei, mas eu acredito que é mais ou menos isso, talvez 60, eu não lembro agora. Chega perto das 500. Então eu agradeço do fundo do coração a todos que assistiram o vídeo anterior e que, se você quiser, assista esse na íntegra, nos abençoe com like, nos recomende aos seus queridos, compartilhe, se inscreva no canal lá no YouTube e seja meu amigo pelo Facebook. Um abraço bem forte, que Deus abençoe a você e sua família. Muito obrigado pelo carinho de ter estado conosco durante os 38 minutos quase. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai eterno e as consolações, as bênçãos e o poder do Espírito Santo de Deus estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, agora e na eternidade. Amém e amém.